Olá, pessoal do YouTube, canal Saber Alto. Hoje nós vamos falar de práticas integrativas complementares para a saúde. Rola a vinheta. Olá, Doralice, Dora, né? Psicóloga, Wellington, psicólogo, são especialista e doutora na área de terapia comunitária, né? Práticas integrativas complementares para tratamento em saúde. Como que funciona? O que seriam essas práticas? Então, Deise, primeiro é um prazer enorme estar aqui com você, né, e poder falar um pouco desse tema, que é um tema que hoje em dia já está um pouco mais conectado com a sociedade, mas nem sempre foi assim. Começou faz pouco tempo. Nós estamos falando mais dessas práticas, mas para a gente ser um pouco mais, trazer aqui para o público, para que entenda melhor, são as práticas que sempre foram usadas, sempre foram utilizadas aí na vida e que antes tinha nomes, não muito específicos, porque já eram utilizadas como, plantas medicinais, como chás para plantas medicinais, como, as primeiras técnicas que chegaram aqui para o Brasil, que foram técnicas orientais, né, como ioga, como Liang Kun, né, e depois foi se abrasileirando, porque nós temos essas técnicas desde 2006, que elas vieram aqui para o Sistema Único de Saúde, mas são técnicas corporais, meditativas, que ajudam a gente a ter, essa mediação, esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito, né. Então, a gente fala delas que são 29 práticas, a gente está aqui para contar um pouco para vocês, o Wellington também vai falar, né, mas dessas 29 práticas, 2 são brasileiras, né, e a gente vai falar dessa prática brasileira, que é a terapia comunitária, e outra é a prática de chás. Não é isso, El? É isso mesmo. Terapia comunitária, que ela existe há mais ou menos quase 30 anos aqui no Brasil, ela é desenvolvida no Ceará. E também agradecer a todos, um grande prazer estar aqui, fico muito contente, e de falar sobre essas práticas integrativas e a terapia comunitária. E ela é desenvolvida no Ceará, no Brasil, e como prática integrativa ela existe desde 2017. Coincidentemente ou não, foi o ano que eu fiz a formação da terapia comunitária, então eu fico muito contente de poder falar dela. E as práticas integrativas, elas têm um grande propósito, que é não exclui necessariamente a medicalização ou outras coisas, mas elas vêm para, de fato, complementar. Saúde não é só a ausência de doenças, né? É fazer mais, é ter mais complemento, estar próximo do verde, e estar próximo da sociedade das pessoas também. A terapia comunitária, como uma das técnicas e brasileira, ela trabalha muito isso, né? A fala e a escuta. Tem uma fala que é muito potente dela, que é: quando a boca fala, o corpo sara. E quando a boca cala, o corpo fala. Mas como que fala? Fala através das doenças, das dores. E o desenvolver da fala dentro da terapia comunitária propõe isso. Então, é muito bacana que a terapia comunitária, tanto com as outras, né, esse complemento faz um grande jus e uma grande ajuda para a saúde. Então, tem uma potência enorme. Então, você que é estudante de psicologia, profissionais da saúde, é importante compreender o funcionamento dessa prática e o quanto ela, os benefícios que ela traz, por exemplo, para alguém que um tratamento paliativo. Então, a gente tem capacitado muitas pessoas que vêm da rede pública e de redes particulares mesmo, né, profissionais da área de saúde, da educação, da assistência, né, pessoas que trabalham com pessoas, né. E a gente tem observado dentro das práticas que são realizadas, porque quando a gente faz o curso, 30 rodas minimamente tem que ser realizadas nesse trabalho, né. E aí, quando as pessoas começam a fazer, eh uma dificuldade de trazer as pessoas para esse espaço, mas depois as pessoas começam a entender que é um espaço seguro, que é um espaço de fala, que elas vão poder falar das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas celebrações, começa a ficar interessante, importante, porque elas saem dali aliviadas. Mesmo pessoas que às vezes não contribuem com nenhuma fala, mas quando passa pelo processo de escutar e saber que existe sofrimento em todas as pessoas, né, somos humanos, né, e os humanos têm sofrimento, né, e ela percebe que ela não está sozinha,
né, naquele momento da vida que ela está passando por aquilo, mesmo que ela não fale, mas outra pessoa vai falar de algum tema no qual ela está inserida, que tem alguma questão de doença ali com ela já se sente aliviada, ela já se sente melhor. E a gente tem estatísticas que a gente percebe, a gente deu um curso agora em Gospé, recentemente, numa cidade do sul de Minas, para profissionais na área da saúde, da atenção básica. E as terapias foram feitas nos postos de saúde, foram feitas também nos presídios, né. Nos presídios, observou-se na cidade, depois saiu, depois no jornal da cidade, que diminuiu em 20% a questão da criminalidade dentro desse tempo que estava tendo rodas de terapia comunitária nos presídios, né. E dentro da atenção básica, com a questão das vacinas, elevou-se o número de vacinas, né, pessoas que estavam deixando de levar suas crianças de irem vacinar, né, tal qual foi a divulgação desse, agente de saúde, de visitar as casas e entender a importância de trazer as pessoas para ficarem melhores, né, com a vacinação. Então, praticamente não chegou a zerar, mas quase chegou, num ponto muito próximo disso, a questão de pessoas que foram se vacinar. Então a gente vê que a conscientização fica melhor, as pessoas ficam mais sensibilizadas. Quando esse profissional faz o curso, esse profissional da área de saúde, ele encontra o propósito de vida. Porque às vezes ele está trabalhando igual uma máquina robô, né, igual a AI que fica aí trabalhando sem muito e não olha para si, né. Ele encontra um propósito de vida e ele começa a trabalhar assertivamente dentro daquele propósito, né. Então a gente percebe uma melhora tanto dentro daquele profissional que está ali trabalhando, como na população que ele está atendendo, né. Isso a gente está falando com a terapia comunitária. Mas tem outras práticas que também estão ajudando nisso, que é a dança circular. A pessoa vai para esse posto de saúde, ou a pessoa vai para essa empresa, tem lá essa questão da prática, vai mexer com o corpo. Tem a questão da musicoterapia, que hoje em dia está muito em alta dentro dos espaços de trabalho, né, a questão do ioga, da meditação que, né, a gente está trazendo mais, tem trazido mais, as pessoas encontram isso nos postos de saúde, né, elas querem participar mais. E agora as empresas estão se atentando para isso, sabe, Deise. Isso que é uma novidade muito boa, porque assim, o estresse, o burnout que a gente está vivendo, nós estamos na cidade como cidade de São Paulo, né, que maior da América Latina, que as empresas estão concentradas na maioria aqui, então traz muito essa questão do estresse, do burnout, né. Serve para isso? Com certeza que serve, porque as vivências que a gente faz, semana passada estávamos numa empresa com 300, educadores, 300 profissionais, trabalhando o quê? Autoconhecimento, trabalhando rodas de conversa, trabalhando a questão também da estética, de como a pessoa se vê através das massagens, né, que a Fernanda trouxe para nós, do autocuidado, da questão do autocuidado, né. Então são, ferramentas que vão cada vez mais trazendo essa questão, vamos desestressar, né, a gente está no ambiente de trabalho, mas a gente também precisa sobreviver. São práticas que têm resposta, evolutiva positiva. Com certeza, Deise. E o tempo de formação, como funciona? Wellington, Dora, como que funciona essa formação? Porque as PICs são várias, né, que vocês estão trazendo aqui. E qual o tempo de formação para aderir todas elas, ou é parte delas? Como que funciona? Vamos falar da terapia comunitária, né, Então acho que você pode falar da nossa formação, né? Sim, claro. A terapia comunitária, especificamente, qual que a gente aplica muito, né? Nós temos vários polos no Brasil e no mundo. Os polos são esses que dão a formação em terapia comunitária. Quem rege esses polos é a Bratecom, Associação Brasileira de Terapia Comunitária. E tem uns combinados que a gente faz para ter ela, né? Para se formar, tem uma carga horária de 240 horas, e do que são divididas entre vivência, teoria e prática, especialmente prática. E para se concluir, não tem uma prova como se fazem assim os cursos mais tradicionais, mas como a Dora falou, é necessária a entrega de 30 rodas de terapia comunitária. 30 rodas de terapia comunitária é a prática. É você desenvolver ali 30 rodas, 30 momentos ali de terapia comunitária. Seria o estágio prático de formação. Exato, exatamente.
Nós do Instituto Afinando Vidas, a gente faz até de uma forma um pouco diferente. Nós temos algumas turmas, né? Eu vou falando agora, depois você vai me Sim. compartilhando. Mas a gente tem algumas turmas, uma delas é a particular, que acontece, nós temos uma média de 20 a 30 alunos por turma aproximadamente, e cada aluno tem que fazer essas 30 rodas. O que nós ofertamos? Porque muitas vezes o aluno faz o curso, e geralmente acontece ali entre uns 8 meses, a depender do polo. Alguns polos fazem tempos diferentes, mas fazem a formação e não conseguem fazer a prática. E aí acabam não tendo como pegar a certificação. Então, o que nós fazemos? Nós auxiliamos indo com esses alunos no campo de estágio, ou até ofertando campo de estágio. Um dos que nós temos é uma vez por mês num hotel social, onde há moradores de rua que estão ali nesses hotéis para se viverem ali também, alguns em recuperação de álcool e drogas e outras substâncias, e a gente faz essa roda com eles. Então eles têm que fazer essas práticas também. Então tem que fazer isso, o curso especial, teórico e prático, e outras demandas também. Certo. E dentro desse propósito de trabalho, para quem é da área de saúde, por exemplo, um enfermeiro, um médico, psicólogo, que queira, trabalhar ou praticar essa uma dessas PICs, né, por exemplo, a terapia comunitária. Esse curso ele é presencial, ele é AD, ele é híbrido, como que funciona? Ele é híbrido, ele tem uma parte dedicada a essa questão do online, e tem uma parte 75% práticas, né? Por que que nós precisamos da prática? Porque tem vivências de autoconhecimento, né? Então, para as vivências tem que ser ali no presencial. Tem as rodas que são realizadas, né? Já é a parte do estágio, tem que ser realizadas no presencial. Depois de um certo tempo, de 60% do curso, aí sim, aí vai se trabalhar online. Tem roda de terapia comunitária online que acontece hoje, que ajuda pra caramba, né. Até 2022 a gente não tinha essas rodas online, sabe, Deise. Mas aí com o advento da pandemia, né, a gente foi adaptando, né, subimos para o online e foi o que ajudou muitas pessoas, principalmente da área da saúde, né, muitos profissionais da área da saúde, a passar por essa temporada né, que a gente não sabia onde é que ia chegar, né, onde ia dar, né, mas conectar com a gente nessas rodas e falar dos seus sofrimentos que estavam passando naquele momento, né. A gente tem um trabalho que a gente ganhou em 2022, que foi, Prêmio Rainha Silvia da Suécia, né. Nossa, coordenadora é a Jussara, e naquele tempo ela estava fazendo roda junto com os alunos da faculdade de medicina, que ela dá aula na faculdade de medicina, né, fazia roda no campo de idosos, no espaço de idosos, né. Então a conexão foi tão bacana com os alunos e com os idosos nesse momento de vida, que ela escreveu sobre isso, né. Tinha esse prêmio, premiação internacional para enfermeiros que trabalhavam na área e que estavam descobrindo tecnologias novas, e a Jussara, ela fez essa inscrição falando dessa tecnologia, porque é uma tecnologia leve, né, a da terapia comunitária, e aí ela foi a enfermeira da América Latina que ganhou essa premiação e foi até a Suécia para receber esse prêmio, né, que foi um prêmio muito importante para a gente do Instituto Afinando Vidas, né, e que expandiu muito mais o nosso trabalho, né. Então eles falavam lá: "Nós queremos aprender essa técnica", que na verdade a terapia comunitária ela é ancestral, né, ela é trazida agora, né, nesse formato que o professor Adalberto, traz, que é uma roda de conversa estruturada. Dentro dessa roda de conversa vem aí Paulo Freire, vem aí antropologia cultural, vem aí a crise, vem aí resiliência. Então tem todos os bolsos de teorias que vêm aí, mas assim, é aquela moda antiga de sentar ali na porta de casa, né, com os vizinhos no interior lá na rua, e conversar e partilhar como é que foi o dia, né. "Ah, eu não tenho um copo de açúcar", o outro empresta o copo de açúcar e troca pelo feijão, sabe. É aquele ponto de apoio, é aquele ponto de saber que não está sozinho, que as pessoas estão ali para poder, te ajudar, você conta com elas contam com você. Então o professor resgatou de lá, né, essa técnica, colocou dentro de uma sequência, e aí veio aí a terapia comunitária, que a gente faz em 1 hora. Mas como ele começou com isso, que é muito engraçado, ele começou debaixo de um pé de caju, de cajueiro,
né? Porque as pessoas iam procurar ele na universidade e falavam: olha, a gente tem muita gente aqui Arthur Barreto morava numa comunidade, numa favela, lá no Ceará, e mandava pacientes para ele atender. E aí teve um momento que ele falou assim: olha, tá vindo muita gente atender, não tá tendo mais espaço para as pessoas de outras regiões. Pode deixar que eu vou lá. E aí ele foi até Pirambu, chegou lá, não tinha um consultório estruturado para ele atender as pessoas. Aí ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou sentar aqui debaixo do pé do cajueiro, cada um traz a sua cadeira e a gente fica aqui. E aí ficaram alguns alunos de medicina, ele médico, e as pessoas foram trazendo aí suas cadeiras, sentando, e ele ia fazendo a receita. No que ele fez receita, chamou uma senhora para atendê-la, ele deu a receita para ela, falou assim: olha, doutor, não vai adiantar nada para mim, porque eu não tenho dinheiro para comprar o medicamento. E ele ficou pensando, né? Nossa, e agora? Eu tenho um problema aqui. Preciso resolver esse problema, porque senão, como é que estava gerando uma crise nele, né? Como é que eu venho da universidade para trazer um trabalho aqui para desenvolver, e sendo que esse trabalho precisa de dinheiro e essa pessoa não tem dinheiro? Aí ele fez uma pergunta para as pessoas que estavam ao redor, né? Ela estava sofrendo estresse, não dormia, né? Por conta de filho que tinha morrido e tudo mais. E aí ele perguntou, né? Alguém já passou por questões de não conseguir dormir por conta de problemas? Como é que fez para solucionar? Aí as pessoas começaram a levantar a mão: olha, faço minha oração, o outro eu faço caminhada, o outro eu vou, né? Cada um trouxe uma oferta. E aí ele falou assim: então sirva-se daquilo que for melhor para você, né. E era uma questão de sofrimento que ela trazia, não era patologia, era sofrimento. E ela com aquela ouvindo as pessoas, ela ficou assim sensibilizada de saber que ela não estava sozinha dentro daquilo. Muitas pessoas também tinham passado por coisas parecidas e tinham conseguido sobreviver. E aí ela se serviu de algumas coisas ali que foram interessantes para ela, e ela foi melhorando ao longo do tempo. E aí foi nascendo a estrutura da terapia comunitária, como é. Então ela contempla pessoas que têm ali alguma patologia e aqueles que estão em sofrimento que não têm a patologia em si, mas estão ali com algumas questões, pessoais, emocionais, que possam ali ser trabalhadas em conjunto, Em conjunto, isso mesmo. operativo, partilhado. E é sempre junto, e é sempre em roda, é sempre uma rede trabalhando ali junto. E funciona com música? Como que é esse início? Como seria essa roda? Essa é uma das partes mais legais, porque é um dos combinados que a gente tem na terapia comunitária, né? É sempre falar na primeira pessoa, eu, Hélito, falo de mim, da minha experiência. Se alguém lembrar de uma música, de algum poema que tem a ver com aquilo que a gente está falando, persistência, ter fé, continuar, pode trazer um trecho de uma música. Por que a música? Porque o trabalho emocional das pessoas, né? Trabalho emocional, ver aquilo ali, as pessoas se mantêm. Assim como o humor. Humor com amor. Então tinha um pouco disso também. Outro combinado é a gente não julga e nem dá conselhos. Então, ao invés de apontar os dedos, falar: você devia fazer assim, é melhor você fazer assado, a gente tenta transformar em perguntas. A gente já pensou em fazer assim, já pensou em fazer dessa forma. Outro combinado também é falar daquilo que é possível. A gente não traz coisas, aquilo que for possível que seja possível falar naquele momento. É aquilo que a gente traz naquele momento. E sempre lembrar do eu e não falar da experiência dos outros, sempre trazendo a minha própria palavra, da minha própria experiência. Então, as PICs, especialmente, por exemplo, a terapia comunitária, pode ser trabalhada com qualquer profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, qualquer pessoa, Exatamente. qualquer profissional da saúde. E a gente fala dentro dos profissionais da área de saúde porque ela faz parte da cesta básica do SUS. Ela está dentro do SUS. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 6 equipamentos CRPICs, que são espaços com as técnicas, né? Então tem aqui na Praça da Sé, tem no Bosque da Saúde, tem na Zona Leste, não lembro dos outros, né? Mas tem vários outros lugares que a pessoa vai encontrar um escaldapé, vai encontrar uma roda de terapia comunitária, vai encontrar uma yoga, uma meditação, uma dança circular, né? Então ela pode E todas essas são PICs. Todas essas são PICs. Então ela pode chegar ali e ela pode fazer qualquer PIX que ela quiser ali no CRPix, né. Agora com relação às empresas que não têm,
as empresas podem contratar, né? Pode contratar esses serviços, por exemplo, de resgate da autoestima, por exemplo, de rodas de terapia comunitária, né? A gente tem feito esse trabalho com empresas já há aproximadamente 10 anos, né? Às vezes o funcionário está muito esgotado, muito cansado, né? E precisa muitos adoecidos na empresa, né? Então a gente vai até ali, a gente faz essas vivências, a gente conversa com esse funcionário, né? Engraçado que a gente fez muito isso na época da pandemia, mais online, né, Wellington? A gente ia lá para o sertão da Bahia, a gente ia para Pernambuco e ficava lá as rodas para os quilombos, nós fomos para as comunidades indígenas, né? Então, lugares que não conseguia chegar por conta da pandemia, eh, presencialmente, a gente ia e fazia essas rodas online, né? E funcionavam muito bem, porque as pessoas ficavam semanalmente ali esperando a gente chegar para poder estar junto, conectado com todo mundo ali, né. Então faz muito sentido. E quem quiser contratar nosso instituto, a nossa empresa para levar, né, resgate da autoestima, terapia comunitária, nós estamos aqui abertos para essas adesões. Instituto Afinando Vidas, né? Sim. Muito bem. Quero agradecer a participação de vocês. Yeah. Os convidos para vir aqui novamente falar sobre, inclusive da ANR, né? Essas Sim, práticas sim, físicas com a ANR, Sim. né? Pessoal do canal, descrição aqui no vídeo. Acompanhe ali os dados da Doralice, do Wellington, do Instituto Afinando Vidas, tá? Tá na descrição do nosso canal. Você curtiu, você concordou, você discorda? Entre em contato aqui com a Dora, com o Wellington, que eles vão responder. Os contratem aí para trabalhar a parte de terapia comunitária com o grupo de vocês, com a empresa de vocês. Façam parte aí da equipe. Muito obrigada. Obrigada, Daisy. Rodney, Eduardo, que estão aqui atrás na técnica. Nossa, muito bom estar com vocês no dia de hoje. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de poder falar da terapia comunitária, uma técnica brasileira, e aqui também das outras PICs também. Tamo junto.